Olá, sejam bem-vindos ao seminário de Biologia. Tema: Vacina gênica e terapia gênica. Antes de tudo, DNA e gene. O que é? DNA é a sigla para o ácido desoxirribonucleico, que é um composto orgânico DNA cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. O gene. O gene é um segmento de uma molécula de DNA que contém um código para a produção dos aminoácidos da cadeia polipéptica e as sequências reguladoras para a expressão. Embora o genoma humano existam grandes sequências não codificantes, as sequências codificantes são chamadas de exons. Elas são intercaladas por regiões não codificantes chamadas de introns, que são inicialmente transcritas em RNA no núcleo, mas não estão presentes no mRNA final do citoplasma, não sendo representado no produto final proteico. Em muitos genes, o tamanho cumulativo dos exons é muito menor do que introns. Terapia gênica. O que é? Por terapia gênica se entende a transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. No caso de enfermidades genéticas, nas quais um gene está defeituoso ou ausente, a terapia gênica consiste em transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença, de modo a reparar o defeito. Se trata de uma ideia muito simples, mas como veremos, sua realização prática apresenta vários obstáculos. Terapia gênica. Como funciona? As etapas envolvidas em um experimento de terapia gênica são o isolamento do gene, a construção de um vetor, a transferência para as células no tecido-alvo e a produção da proteína codificada e expressa pelo gene terapêutico nessas células. Procedimento in vivo. Consiste em transferir o DNA diretamente para as células ou para os tecidos do paciente. Procedimentos ex vivo. O DNA é primeiramente transferido para as células isoladas de um organismo, previamente crescidas em laboratório. As células isoladas são modificadas e podem ser introduzidas no paciente. Esse método, apesar de mais demorado, é mais eficaz e oferece a possibilidade de selecionar e ampliar as células modificadas antes da reintrodução. Os procedimentos de transferência do DNA in vivo ou em ex vivo têm o mesmo propósito. O gene deve ser transferido para dentro das células e, uma vez inserido, tem que resistir bastante tempo. Nesse tempo, o gene tem que produzir grandes quantidades de proteína para reparar o defeito genético. Logo após, temos a imagem mostrando o processo de transferência de DNA. O gene normal é inserido dentro de um retrovírus. Logo após, esse retrovírus infecta uma célula da MOV mantida em cultura. E esse DNA viral e genes são normalmente inseridos dentro de um cromossomo. Logo após, são injetados dentro do paciente, onde está a doença. E no caso aí da imagem, estão injetando na medula óssea vermelha. Vantagens e desvantagens da terapia gênica. Vantagens: encontra-se disponível para todas as pessoas, permite curar determinadas doenças que anteriormente não tinham cura possível, repara o sistema imunitário, mantém a imunidade existente, o internamento hospitalar apenas dura cerca de um mês. Desvantagens: apresenta um curto período de duração, que pode levar à curta vida do vector, à disfuncionalidade do DNA inserido nas células-alvo e ou à rapidez da divisão celular. A necessidade do uso da terapia gênica várias vezes. Quando uma doença é causada por uma variação dos efeitos de vários genes e não por uma mutação apenas num gene, o tratamento é dificilmente eficaz. Pode induzir um tumor se o DNA for induzido no gene errado. E bem, essa foi sobre a terapia gênica. E agora iremos falar sobre a vacina gênica. O que é a vacina gênica? As vacinas são substâncias feitas a partir de bactérias ou vírus causadores de doenças e têm como principal função estimular o nosso sistema imunológico
a produzir anticorpos para combater determinado antígeno e dessa forma manter nosso corpo livre de doenças infecciosas. Mas, diferente das vacinas tradicionais, as vacinas gênicas têm a capacidade de gerar respostas imune, celular e humoral. E ela se baseia no uso de sequências de material genético do agente que se quer combater. As vacinas gênicas, mesmo sendo promissoras, ainda estão em fase de teste, pois deve haver apuração de resultados. Fabricação das vacinas de DNA. Primeiramente, iremos isolar o parasita, fungo, bactéria ou vírus causador da doença. Logo após, iremos retirar a fração da molécula de DNA. Depois, esse pedaço é colocado no sangue da pessoa, geralmente através de plasmídios. Dentro do organismo, a molécula de DNA do parasita entra nas células, combina-se com o DNA e forma proteínas. Essas proteínas produzem anticorpos contra o parasita. Vantagens e desvantagens da vacina gênica. Vantagens. Quando comparadas às vacinas tradicionais, as vacinas de DNA apresentam mais vantagens econômicas, técnicas e lógicas, pois possuem um controle de qualidade mais simples, não necessitam de refrigeração para seu transporte, já que elas são estáveis em temperatura ambiente, possuem baixo custo de produção e manutenção, entre outros. Outra vantagem dessas vacinas é que elas estimulam a produção de linfócitos T, responsáveis por identificar e matar as células infectadas. Desvantagens. As principais desvantagens das vacinas de DNA são dificuldade em reconhecer, selecionar e correlacionar todas as partes do DNA do agente que se quer combater, possibilidade da introdução de uma doença autoimune, integração do DNA no cromossomo do hospedeiro, causando mutações que poderiam levar ao aparecimento de um câncer, e a introdução da tolerância do hospedeiro às substâncias estimuladas pelo DNA. Curiosidade: é possível uma vacina gênica auxiliar no controle da tuberculose? Sim, nos últimos anos, estudos têm sido dedicados ao desenvolvimento de vacinas de DNA que codificam proteínas de micobactérias, entre as quais destacam-se as que codificam o antígeno 85 e a proteína de choque 65KDA. Esses dois antígenos foram os mais estudados, apresentando resultados bastante satisfatórios em ensaios pré-clínicos e com grande volume de dados registrados na literatura. Além de proteger contra a infecção experimental por Mycobacterium tuberculose virulenta, a vacina de DNA HSP65 tem apresentado atividade terapêutica, ou seja, é capaz de curar os animais previamente infectados, inclusive aqueles que com bacilos resistentes a múltiplas drogas. E assim terminamos nosso seminário de biologia sobre a vacina gênica e terapia gênica. Caso queiram ver mais sobre as matérias no qual buscamos fazer o trabalho, estará aí na descrição. E esse trabalho também foi feito pelos alunos Gabriel Lamiro, João Vitor Silva, Larissa Mello, Matheus Lima e Larissa Dias. Então é isso e tchau.